paz do Senhor a toda a igreja, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveitando que os irmãos se encontram em pé, você que pode, abra a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 da palavra de Deus. Enquanto os irmãos localizam aí, mesmo que está projetado, gostaria que os irmãos localizassem aí a leitura da palavra de Deus. Enquanto os irmãos procuram, quero externar aqui os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente, aos obreiros, a esta igreja, pela confiança de poder, na condição de servo, de vaso de barro apenas, utilizar mais uma vez esse santo altar para servir ao povo que Deus confiou aqui para essa cidade. Que Deus abençoe de forma especial a todos, corpo de obreiros, homens idôneos, exímios, ensinadores da palavra de Deus, mas pela graça do Senhor estamos aqui, amém? Também quero estar agradecendo a minha esposa, não pôde estar presente, mas está lá no lar, em oração, intercedendo a nosso favor, e também trazendo um abraço dela a todas as irmãs aqui da sede de Cajati, amém? Todos encontraram, meus irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 da palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo de número 1. Ora, Pedro e João subiam juntos. Diga juntos. Alguém falou assim, já começou a ser homem chato de novo, pedir para a gente repetir, né? Hoje é um culto de ensino, amém? Louvado seja Deus, e Deus tem algo ao meu e ao teu coração. Diga mais forte, juntos. Depois você vai entender o porquê, amém? Ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre de sua mãe, ao qual diariamente punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Verso 4. E Pedro, fixando os olhos com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Feche teus olhos por um minuto, amado e eterno Deus. Pai querido, aqui está a tua palavra, Senhor. Na condição de servo, Pai, na tua casa nesta noite, Senhor. Fala com a minha vida, com o meu coração, com a tua igreja, Pai. Não aquilo que necessitamos, ó Pai, mas aquilo que conforme a tua vontade, Pai, sabe o que apraz para cada um de nós. Pai, fala com a tua igreja nesta noite, Pai, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Sente, glorificando e aplaudindo ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de iniciar, também quero louvar a Deus pelo nosso co-pastor, né? Diácono Tiago, está ali, benção pura, nos acompanhando, né? Ele não desgruda a minha mão, onde nós vai, ele vai junto, né? Benção pura. Eu falei, estou indo, ele, eu também estou. Isso é benção, né? É, Pedro e João, aí, ó. Acabamos de ler de Pedro e João, né? É, Tiago e Tiago. Louva a Deus pela vida dele, né? Sempre se esforçando, estar junto conosco na obra aí. Meus irmãos, culto de ensino da palavra de Deus, eu quero pedir a gentileza, por alguns minutos apenas, da atenção de todos. Culto esse de ensino, que é notório para todos nós. Não precisa ter cargo, não precisa ser líder. Até mesmo você que está apenas como ouvinte nesse culto nessa noite. É notório, quando nós olhamos para esses lugares vazios, que o culto de ensino não é um culto muito procurado pelos crentes. Não é um culto, assim, quem sabe preferido para estar. Aleluia. Porque hoje em dia, a geração que estamos vivendo, infelizmente, está deixando entrar em nossas igrejas o que chamamos de inversão de valores. Um culto de ensino como esse, talvez esteja vazio o lugar ao seu lado aí, porque alguém acabou não entendendo, ou não querendo entender, a importância de estarmos na vigilância, a importância de estarmos andando segundo a palavra de Deus. Porque o culto de ensino normalmente não é o culto do receba a chave de carro,
não é o culto do receba casa, não é o culto do receba isso, receba aquilo. Mas eu preciso dizer algo para a tua vida nessa noite. Eu tenho a plena convicção que o culto como esse é o culto que nós recebemos o quê? Fortalecimento para prosseguir na caminhada com Cristo. Um culto como esse é o culto que você vem, pode estar moído, ferido, angustiado, abatido, passando por tantos percalços da tua vida, mas você consegue aqui se alimentar pela palavra de Deus, para continuar na caminhada, para continuar no teu ministério. Se muitas vidas, quem sabe, dessem esse devido valor, essa importância, pode ter certeza que teríamos mais pessoas contigo nessa noite aqui. O culto de ensino é o culto que o Senhor alimenta a tua alma com a palavra dEle. Então, trazendo para uma lógica, é um receba muito mais do que um prêmio, é um receba muito mais do que uma chave, é um receba muito mais do que isso, porque você recebe força para continuar, naquele momento de angústia, de tristeza, naquele momento de acusação, naquele momento que alguém virou, quem sabe, o rosto para você, naquele momento, quem sabe, alguém desacreditou de você, é na palavra de Deus que você encontra auxílio necessário para não desistir. E se você está em pé aqui na noite de hoje, eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque você é mais do que vencedor, porque você escolheu a melhor parte, que é o quê? Ser orientado, aconselhado, consolado pela palavra de Deus. Aleluia. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, ao qual nós lemos, traz uma narrativa escrita pelo evangelista Lucas, ou doutor Lucas, ou médico amado, como queiram, que também escreveu o evangelho que traz seu nome, o evangelho de Lucas. Só que Atos dos Apóstolos entra no cenário bíblico do Novo Testamento com um diferencial. Diferencial esse que traz para nós, como igreja, um grande e precioso ensinamento. Os outros evangelhos, chamados evangelho sinótico, Mateus, Marcos, Lucas, até mesmo o evangelho de João, os irmãos que leem, estudam, meditam na palavra de Deus, aleluia, observam que é Deus fazendo, Deus operando através de Cristo Jesus. É Jesus Cristo operando o milagre. Você observa os evangelhos narrando histórias impactantes do nosso Senhor, operando, perdoando, abraçando, ressuscitando, entregando vitória. Então nós vemos através desses evangelhos uma operação de Jesus Cristo. Só que quando encerra os evangelhos e chega em Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, como a grande maioria das literaturas que podemos ter auxílio, Atos do Espírito Santo pode ser chamado também. Por quê? Porque diferentemente dos outros evangelhos, o livro de Atos traz a nós uma outra realidade. Jesus subiu ao céu, só que ele tinha feito uma promessa, que ia deixar o Consolador. Então, quando nós nos deparamos com o livro de Atos, escrito por Lucas, nós vemos a mesma operação de milagres de Deus. Nós vemos a mesma manifestação dos milagres acontecer, só que por intermédio do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos nós vemos a igreja agindo conforme o Espírito Santo ordena. Quando começa o livro de Atos, no capítulo 1 de Atos, o Espírito Santo de Deus, ele é uma promessa. Porque o próprio Cristo falou, eu vou, mas vou deixar o Consolador a vocês. Não vai ficar órfão. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo é manifestado. Lembra, estavam todos no cenáculo, reunidos, todo mundo conhece o texto, quando de repente veio um vento do céu impetuoso, encheu toda a casa, línguas foram repartidas como de fogo, enfim, todos sabem. E eu quero dar uma pausa aqui, para essa manifestação do Espírito Santo. Todos sabem que a bem verdade é,
que não foram todos que receberam essa visita do Espírito Santo. Porque quem sabe aconteceu o que acontece a pastor Israel nos dias de hoje. Alguns foram embora antes da hora. Alguns tiveram a chance de ser visitados por esse Espírito Santo. Só que demorou, foram embora, foram desistindo. Ou seja, o que eu entendo? O Espírito Santo, ele vai descer sobre a vida daquele que persevera, daquele que acredita, daquele que não está ligando para a luta, para o atrito, para a confusão, para a fofoca, se me caluniaram ou não, se a conta está paga ou não, eu preciso estar na presença do Pai. Porque os que foram cheios foram os que perseveraram. Se você está aqui nessa noite é porque você é um perseverante. É porque você ainda acredita que através da tua vida, o Espírito Santo de Deus pode agir, pode mudar, pode fazer ainda acontecer. Aleluia. E o texto que nós lemos, todos os irmãos e irmãs aqui que são ministros, pregadores da palavra de Deus, quem sabe já ministraram várias vezes, ou já ouviram várias ministrações sobre esse texto. E se não for todas, a grande maioria das ministrações sobre Atos capítulo 3, foca no quê? No milagre. Qual é o foco principal das mensagens de Atos 3? O aleijado se levantando. O foco principal da grande maioria das mensagens de Atos 3 é o quê? É o milagre. É o coxo se levantando, é o coxo entrando, é um milagre acontecendo. E Deus falou fortemente ao meu coração, e meio que na contramão disso, Deus trouxe uma palavra ao meu coração, que traz uma realidade para nós. Se você for observar os detalhes, para acontecer o milagre, a igreja precisou estar revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que eu entendo? O mestre foi, mas ele deixou o Espírito Santo Consolador para revestir a tua vida, para quando você se deparar com a situação, Deus poder usar a tua vida com autoridade para operar os mesmos milagres que ele operava. Só que para isso precisamos entender o que é ser igreja. Levanta as tuas mãos e diga: eu sou a igreja de Cristo. Para nós melhorar isso agora, olhe para o crente mais bonito que está perto de você e fale: você, com autoridade, não tenha medo dele não, você é a igreja de Cristo. Quando estamos falando em Atos 3 sobre igreja, não estamos falando sobre templos belos como esse. Estamos falando sobre isso aqui. Porque Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, deixa muito claro: ou não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. A igreja, meus irmãos, é a representatividade de Deus sobre a face da terra. Deus precisa ser representado na terra. Por quem? Pela igreja. E a igreja é quem? Somos nós. A igreja é eu, a igreja é você. E Deus traz à minha mente uma pergunta que eu quero fazer para mim. Hoje é um culto de ensino, amém? Mas é meio doido mesmo. Eu quero que você faça para você também essa pergunta. Ó, eu vou fazer para mim. Quem está entendendo, diga amém. E tu faz para você mesmo aí. Não precisa responder para mim, a pergunta você vai fazer para você mesmo. Ó, eu vou perguntar e tu pergunta também no pensamento aí. O povo está com fé mesmo. Eu, como igreja, como estou representando Cristo na face da terra? A igreja é a representação legal de Deus na face da terra. Essa é uma pergunta que não quer calar. Porque ser igreja, entenda isso, escute isso, olhe para cá.
Ser igreja vai muito mais além do que usar uma gravata bonita, assim como o evangelista Kennedy está usando. Ser igreja vai muito mais além do que usar uma roupa elegante, como nosso pastor Israel usa. Ser igreja vai muito mais além do que tocar um belo instrumento, como os meninos tocam na banda ali. Vamos melhorar. Ser igreja vai muito mais além do que você apenas pegar a tua Bíblia no dia de terça, de quinta e de domingo e vir para cá como se fosse uma obrigação e não um ato de reconhecimento que você só está respirando porque Ele ainda foi fiel na tua vida. Ser igreja vai muito mais além disso. Ser igreja, ou seja, ser templo e morada do Espírito Santo, requer muitas coisas de nós, requer muitas renúncias. Não tem como eu ser igreja se eu deixo o meu eu ser maior do que a vontade de Deus. Escute isso, está chegando fresquinho do céu para você. Aleluia. Não tem como eu ser igreja se qualquer olhadinha torta eu quero sair do conjunto, eu quero parar, eu quero desistir. Não tem como eu ser igreja se eu não querer ir mais para o culto porque a irmã não me cumprimentou com a paz do Senhor. Não tem como eu ser igreja se no primeiro vento que bate na minha casa eu acho que a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dos irmãos e simplesmente eu quero abandonar. Ser igreja, aleluia, vai muito mais além do que isso. Ser igreja é você muitas das vezes, ter que trazer uma palavra de consolo para o coração de alguém, quando quem precisava ser consolado era você. Sabe o que é ser igreja? Ser igreja, muitas das vezes, eu tenho que trazer uma palavra de conforto. Quem sabe eu trazer uma palavra para uma restauração familiar. Ser igreja é eu chegar próximo do meu irmão aqui e falar assim: calma, essa luta que você está passando vai acabar em vitória. Mesmo eu sabendo que por dentro, quem precisava da vitória era eu. Ser igreja não é você despejar os teus problemas particulares, as tuas lutas em cima das pessoas, porque lutas todos temos. Você não tem culpa da minha luta, como eu não tenho culpa da sua luta. Só que quem é igreja, aleluia, eu quero ver quem é igreja hoje aqui, ó. Quem é igreja entende que o propósito dele é maior do que a angústia. Quem é igreja entende que o propósito dele é maior do que a lágrima. Quem é igreja entende que o propósito que ele tem é muito maior do que o dia e a noite que você passou chorando aos pés do Senhor. O negócio é a palavra, e a palavra dele fala: ainda que o choro dure uma noite inteira, quem é igreja de verdade, sabe que ao raiar do sol, a vitória dele virá, porque quem promete é fiel para cumprir. Ainda que o homem e a mulher sejam falhos contigo, mas aquele que promete, aquele que deixou o Espírito Santo como consolador, como ajudador, como auxiliador, ele te coloca em pé para continuar na batalha. Aleluia! E Deus trouxe à minha mente aqui, ao meu coração, algumas características do que é ser igreja. Ser igreja muitas das vezes, ou quase todas as vezes, é eu entender que não importa a minha vontade, o que importa é a vontade do Pai. Porque o próprio Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si. Não tem como você pensar em ser igreja se você pensa só em você mesmo. Não tem como ser igreja se eu só quero perdoar quem me perdoa. Não tem como ser igreja se eu só querer amar aquele que me ama. Não tem como ser igreja se eu só querer fazer algo pensando em me beneficiar com aquilo.
Ser igreja, muitas das vezes, é você abrir mão do teu direito. É saber que você estava com a razão. Mas você reconhecer que você é a representação de Cristo. Então tu tem que chegar para a pessoa, se perdoar, abraçar. Não foi você que feriu, mas Deus tem você como igreja dele. Igreja, quem é igreja, precisa ser, escute isso, olhe para cá. Quem é igreja, precisa ser aquele que cura as feridas, não aquele que as provoca. Será que como igreja estamos cicatrizando feridas? Ou estamos colocando o dedo para doer mais? Será que como igreja estamos apontando, julgando ou condenando, sendo que a palavra dele garante que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? O teu papel como igreja não é julgar, não é apontar, não é condenar. Ser igreja é esquecer das quatro paredes e entender que neste momento que você está aqui, sentadinho, bonitinho, bem arrumado, neste momento, tem alguém perdendo a vida dentro de uma penitenciária. Neste momento, tem alguém lá nos valados, nos becos, na boca do tráfico. Satanás está ceifando a vida de muitos nesse momento, enquanto muitos estão aqui, sem saber o que significa ser igreja de verdade. Ser igreja é você estender a mão, não só quando alguém estende a mão para você. Sabe o que é ser igreja? Ser igreja é você se colocar no lugar daquela pessoa e saber que o processo que ela está passando, a qualquer momento você também pode passar. Que o Jesus que transformou a tua vida tem poder para transformar a dela também. Que o Jesus que te alcançou também é poderoso para alcançar aquela pessoa também. Que o Jesus que fortalece você todos os dias também é o Jesus que pode fortalecer aquela pessoa, mas depende da tua atitude como igreja. Aleluia. Não adianta, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Muitas pessoas estão dentro da igreja, escute isso, mas a igreja não está dentro dela. Estamos nos deparando com templos abarrotados de pessoas, principalmente em eventos, em congressos, em grandes cultos, mas totalmente vazias de Deus. Pessoas que estão pulando, estão rodando um pé só, estão fazendo aviãozinho dentro da igreja, estão entregando profecia, mas quando acaba o culto não tem coragem de cumprimentar o porteiro que está na porta. A pergunta ainda está no ar: será que estamos sendo igreja mesmo? Deus não quer saber se você pega a tua Bíblia, bate no peito e fala: eu vou para a igreja, eu sou da igreja. Não, Deus quer saber se você está agindo como igreja, porque Jesus agiu como igreja. E tem aqui algumas características que eu quero meditar contigo, se o tempo permitir. Aleluia. Se você quiser, anote. Se não, anote no seu coração. 5 características de ser verdadeira igreja. E eu e você, esta noite Deus trouxe nós aqui para uma reflexão. Deus marcou esta noite comigo e com você, para nós refletirmos, pararmos e pensarmos se as nossas atitudes estão sendo de igreja ou apenas de templos, porque existe uma grande diferença entre ser templo e ser igreja.
Ser templo é só o local que você vem, muitas das vezes nem sabe o que está acontecendo no culto, porque está no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, na hora do culto. Isso não é ser igreja. Ser igreja é você começar o culto antes de chegar aqui, porque o culto não começa aqui. Ser igreja não é você vir para a casa de Deus para saber se a banda vai tocar afinado, para saber se a irmã está com o mesmo penteado, para saber se o irmão mudou de gravata, para saber se o pregador vai ser de fora ou daqui mesmo. Não, ser igreja vai muito mais além disso. Ser igreja se faz necessário eu não permitir que o mundanismo venha fazer com que a minha vida tenha essa inversão de valores. Aleluia. Primeira característica, se quiser anote aí. Primeira característica que você precisa ter, você já tem, glória a Deus, que nós precisamos ter para ser uma verdadeira igreja. Lembrando que a igreja é quem? É nós. Primeiro, igreja que é igreja, tem que valorizar o que tem valor para o reino. Aleluia. Grave isso. Igreja que é igreja, tem que valorizar o que tem valor para o reino. Aleluia. Será que estamos valorizando o que tem valor para o reino? Eu sei que tu sabe, mas eu quero refrescar a sua mente nessa noite, que o que tem valor para o reino se chama alma, e não coisas, se chama pessoas e não objetos, se chama famílias e não paredes. Será que estamos valorizando as vidas, ou o que as vidas têm ou podem nos oferecer? Será que eu valorizo o meu irmão, porque verdadeiramente eu tenho a comunhão com ele, ou é só para andar no carro importado dele? Será que eu valorizo a minha irmã, porque realmente eu entendo que eu preciso ter uma comunhão com ela, ou é só para ela me marcar nas páginas, nas redes sociais? Aleluia. Essa é a primeira característica, valorizar o que tem valor para o reino. Está no texto. O texto começa dizendo assim: ora, Pedro e João subiam juntos. Começa por aí. Eu preciso abrir um parênteses aqui, um leque aqui para isso. Há um paralelo já no primeiro tópico, porque ser igreja precisa andar junto. A Bíblia fala: como andarão juntos se não estiverem em comum acordo? Como que eu vou pregar o reino, se eu, quem sabe, tem momentos que não estou querendo ir para o mesmo reino com o meu irmão? E isso eu demonstro nas minhas atitudes. Porque você ter uma atitude aqui dentro é uma coisa, mas Deus espera a tua atitude em todos os momentos, nas 24 horas da tua vida. Não é só na hora do culto, é no teu trabalho, na escola, na tua vizinhança. Ei, a tua vizinhança, o teu vizinho tem que saber que você é a igreja de Cristo. Porque quando não sabe, há um transtorno, e Deus se entristece com isso. Porque alguém fica doente na rua, alguém vai falar: vamos chamar um macumbeiro, alguém para fazer um trabalho, porque aqui não tem crente nessa rua. Mas você está lá, você é crente. O mundo precisa saber que há uma diferença em você. O mundo precisa saber que há uma diferença em mim. Que eu não venho aqui apenas para passar 2 horas do meu tempo, 3 dias por semana. Eu venho aqui porque eu entendo verdadeiramente que ser igreja é valorizar o que tem valor para o reino. Aleluia. Subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Os judeus começavam a contar quando nascia o sol, 6, 7 da manhã, e quando o sol se punha, às 7 da noite, 6, 7 da noite. Então,
terceira hora, 9 horas da manhã, sexta hora, ao meio-dia, nona hora, por volta das 15 horas da tarde. Ou seja, eles estavam indo juntos para oração. Igreja tem que gostar de oração. Igreja, toda vez que eu falar igreja nessa mensagem, tu sabe que eu estou falando de mim e de você, né? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Isso. Igreja tem que gostar de oração. Alguém convida para um aniversário, para um congresso, convida 20 pessoas, vai 150. Daí para a oração convida 20, vem 5. Igreja precisa buscar, orar. Porque é só com a oração, com o jejum, que você vai vencer as batalhas aí fora. Aí quando o negócio aperta para o teu lado aí fora, vou ligar para o pastor vir orar, vou ligar para uns que... Estamos vivendo uma geração de pessoas defasadas no quesito oração. Aí o demônio se manifesta. Porque se manifesta, ou na igreja ou aí fora. E o que acontece? Aí tu tem que ligar para alguém que tu não está com a vida em oração no altar. Se o demônio se manifesta, você tem que estar em oração, em jejum, em consagração. Você tem que estar com a ousadia do céu. Você tem que levantar a mão para o céu e falar: está expulso em nome de Jesus. Tu tem que ter autoridade. E como eu busco isso? Com oração. Mas se não ora, eu sou meio de idade já. E tinha um hino que cantava antigamente, né? O crente que pouco ora não... É da minha época. Eu amava esse hino. O crente que quer vitória tem que orar. Tem que orar, tem que buscar. Tu quer alcançar teus objetivos, mas não quer pagar o preço para isso. Aí a igreja que não ora, acaba vivendo de milagres de outras pessoas. Aí você olha, nossa, aquela irmã foi abençoada. Aquela irmã foi abençoada no seu ministério, na sua casa, na sua família. Aquele irmão foi abençoado, mas por que será? Porque enquanto você estava no Facebook de madrugada, ele estava com o joelho no chão orando. Enquanto você estava perdendo tempo em redes sociais com coisas que não vão edificar a tua vida, alguém estava com o joelho dobrado orando, intercedendo, reconhecendo que tem uma necessidade de ser igreja sobre a face da terra. Deus é um Deus que trabalha com um propósito. Deus não quebra princípios e nem propósitos. Aleluia. Então, a primeira característica, se você quer ser verdadeiramente uma igreja, você precisa disso, valorizar o que tem valor para o reino. Porque quando eles chegaram ao templo, entenda isso, entenda o texto, meus irmãos. O texto vem dizendo que tinha uma porta formosa. Porta essa que tinha 25 metros de altura, 20 metros de largura. Porta essa que era feita de bronze Corinto. Por que bronze Corinto? Porque a matéria-prima, o Corinto, veio da cidade de Corinto para ser produzida essa porta, com alguns revestimentos em ouro e prata. Ou seja, quando o sol surgia pela manhã, refletia nessa porta, e a porta brilhava a longa distância. Por isso era chamado Porta Formosa. E agora tu vai entender o que a igreja tem que valorizar. Pense aquela porta linda, brilhando ao sol, chamando a atenção. Quem sabe, se fosse nos dias de hoje, né? Aqui eu creio que não tem, mas lá em Pariquara tem um pouquinho. Quem sabe se nos dias de hoje, a primeira coisa que alguém ia querer fazer é o quê? Tirar um selfie do lado dessa porta. Sim ou não? Essa porta era um cartão postal, lindo de ver. Alguém ia querer tirar um selfie, tirar uma foto. Só que tinha alguém ao pé daquela porta. Esse alguém era paralítico, coxo desde o ventre da sua mãe, que todos os dias era colocado ali para pedir esmolas. Só que a geração que hoje em dia diz que é igreja, entre aspas, talvez ia pedir para ele se retirar um pouco para o lado,
para não atrapalhar na hora da fotografia. Você está entendendo o que é valorizar o que tem valor para o reino? A porta era formosa, a porta tinha preço, só que o mendigo tinha valor para o reino. A porta podia ser um valor muito caro, só que não se compara para o céu com o valor daquele coxo que estava aos pés da porta. Você está entendendo? Você está entendendo, meu querido irmão, o que é que a igreja tem que valorizar? A porta poderia ser formosa, só que eles valorizaram o quê? O valor do reino. Por quê? Porque nesse momento, Pedro e João já estavam dominados pela força do Espírito Santo de Deus. Porque nesse momento, a igreja, em Atos 3, já está vivendo a vontade do Espírito Santo de Deus. A igreja já está se comportando conforme que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Está na hora, você que diz que é igreja, aleluia, está na hora de valorizar o que tem valor para o reino. Às vezes apenas um tocar de mão, um abraço, um perdão, isso aí tem muito mais valor do que você possa imaginar. Você sabia que um abraço pode curar uma vida? Sabia que alguém pode entrar angustiado pelaquela porta? Só o fato de você se aproximar, abraçar essa pessoa, perdoar essa pessoa, Deus pode estar curando a alma dessa pessoa.